Suas mãos calosas e fortes, ao longo dos anos, retiraram pacientemente as pedras e escolhos que recobriam um produtivo e pobre chão, afofando-o, adubando o estéril terreno com perseverança, investindo para o futuro. Lentamente, a terra agradecida correspondia aos cuidados do amoroso lavrador, devolvendo-lhe a dedicação. As mesmas mãos lançaram as sementes, escolhidas com cuidado e discernimento, e a chuva de Deus caiu sobre o solo lavrado com carinho, fazendo as plantas germinarem. Paciência, perseverança, amor. À noite, à luz das candeias, ele semeava as palavras do Mestre nas almas que a providência colocara em seu caminho, removendo grossas camadas de ignorância e insensatez, preparando o terreno para a colheita que se faria talvez dali a séculos ou milênios. Paciência, perseverança, amor. Jamais tornou a ver Júlia, a mulher sempre amada. Nunca a esqueceu. Uma doce saudade inundava-o sempre. Estática no tempo e no espaço, permaneceu a lembrança. Esguia, suave, negros e longos cabelos, azuis olhos a refletir o céu da Judéia, mãos consoladoras e ternas. Às vezes, ao acordar depois de bem dormida a noite, recordava-se de sonhos imersos em felicidade. Ela e Jesus, o doce mestre que lhe tornara possível transformar a existência em um hino de amor à humanidade. Então sorria, aprestando-se em abandonar o leito, pois as tarefas aguardavam-no. Não havia tempo para lamentações estéreis. Quando os anos pesaram, inutilizando-o para o trabalho ativo, observou com renovada alegria que não lhe faltavam sucessores. Haviam chegado, ulcerados na alma, feridos pelos infortúnios da vida, mergulhados em desesperança, encontrando em Jesus o alívio para seus fardos, tomando sobre os ombros o jugo suave e amorável do Messias, aprendendo e aguardando que ele os chamasse para o trabalho na vinha do Senhor. Ao abandonar a vida física, sereno e feliz, Júlia aguardava-o na dimensão espiritual. Linda, jovem. Para ela o tempo não passara. Olhou-se. Para ele também não, pois continuava o mesmo jovem alto e bronzeado pelo sol dos campos. Não poderia ser diferente, o mestre assim o dissera, em um dia perdido no passado, de inolvidável recordação. Naqueles tempos, a saudade pungia dolorosamente, a aceitação da perda da mulher amada obedecia aos ditames da razão e não aos do coração. Durante um dos muitos serões do mestre em casa de um de seus seguidores, não pudera evitar as lágrimas, não obstante o esforço para ocultá-las dos demais. Jesus afastara-se do grupo, discretamente chegando perto do moço judeu, e ele jamais ouvidaria as suas palavras e o tom de sua voz. Dói, meu amigo, eu sei. No entanto, outra não poderia ser a escolha. O dever determinou-a. Aos poucos convencerás teu coração a aceitá-la, pois jamais haverá felicidade real quando invadirmos o espaço alheio, infelicitando outros em proveito próprio. Renunciar, meu amigo, não significa perder para sempre, mas sim adiar aquilo que momentaneamente não é possível. Breve é a encarnação do homem sobre a terra, longa e imortal é a destinação do espírito. Assim sendo, os reencontros inevitavelmente ocorrem, acrescidos de condições mais propícias, em decorrência da evolução espiritual dos envolvidos. Encontrá-las, eu garanto, sem os entraves da atual existência. Portanto, cuida de silenciar tua dor, compreendendo que logo findará. Tem paciência, estendendo aos que sofrem o teu amor, não desperdiçando em inúteis lamentações e temores. Paciência e amor. Esperança. Depoimento. Amor. Mola propulsora da evolução do ser. Do instinto à angelitude, qual criatura que não trilhou difíceis caminhos afetivos, enfrentando desafios e vicissitudes decorrentes da momentânea imperfeição do sentimento maior. Na impossibilidade de sublimação ou renúncia, em casos de avassaladoras paixões ou amores impossíveis, muitas vezes vacilamos, fugindo à perda, temendo a solidão, o desamor, dominados pelo apego, pela posse. Então, por longo tempo, séculos provavelmente, estaremos sujeitos à lei de ação e reação, educando-nos em sucessivas e imprescindíveis encarnações,
convivendo com as pessoas que destruímos ou prejudicamos, aprendendo a amá-las com o amor postulado pelo Cristo, pleno e incondicional, destituído de vínculos. Sem dúvida, o Mestre deixou-nos lições de eterna e indescritível beleza, contudo ainda não logramos gravá-las em nossos corações, limitando-as à mera verbalização. Quando a hora do testemunho se faz presente, relutamos em seguir pela porta estreita, temendo os percalços da árdua estrada. Quão difícil foi dizer não àquele amor. Renunciar aos sonhos e ilusões da juventude, aos arroubos da paixão. Ficar sem o homem amado, ser obrigada a desposar o pretendente de escolha paterna, com ele partilhar o leito conjugal, gerar filhos. No entanto, muito pior seria outra opção, acarretando sofrimento a meu próximo. Como ser feliz quando nossa aventura causa dor aos que amamos, desperta a revolta, provoca atos infelizes? Conhecendo muito bem meu pai e a filosofia de vida dos romanos, certamente a vingança seria terrível. Renúncia. Jamais me arrependi, abençoando a decisão tomada em cada dia da minha existência, aprendendo a conviver com a realidade. O sublime conceito de amor incondicional pregado pelo Mestre auxiliou-me a pacificar a alma, suavizando as agruras do matrimônio indesejado, tornando possível encarar o esposo com fraternos e caridosos olhos, aceitando-o como um companheiro querido, grata presença a ser respeitada. Jugo leve. Longos anos foram necessários para aceitar tudo isso, acreditem. Muitas vezes chorei, mas resignei-me aos desígnios de Deus, impedindo que o coração guardasse revolta, mágoa. Hoje, quando esta história integra um livro espírita, alegro-me pelo fato de o parágrafo selecionado da obra de Kardec ser justamente aquele que menciona o consentimento da razão e do coração. Em nossas existências, nem sempre podemos optar pelos anseios do coração. Jesus revelou o caminho correto, aquele que delimita nossos deveres em relação aos outros e a nós mesmos. Qualquer desvio implicaria consequências amargas, futuras ações retificadoras. Seguramente, meu apaixonado coraçãozinho almejava seguir em companhia do amado, mas a razão falou mais alto. No decorrer dos anos, o coração acabou com ela concordando, postergando o encontro amoroso para o momento certo. Resignei-me. Em termos evolutivos, podemos considerar-nos crianças, trilhando caminhos necessários ao nosso crescimento, às vezes difíceis, custosos, requisitando que verguemos a cabeça frente a situações alheias a nosso controle. Nem sempre poderemos exercer nosso livre-arbítrio sem penosos resultados. Houvesse mais obediência e resignação às leis divinas, o homem sofreria menos sobre a terra. Quantas vezes ilusória felicidade em passageira encarnação acarreta séculos de sentidos prantos e acerbas lutas de reajuste e perdão. Tudo passa. Reencontros processam-se, as almas retornam à vida espiritual e os laços afetivos são reatados. Sublimar afetos impossíveis ou inadequados ao nosso momento evolutivo requer paciência, resignação, renúncia, constituindo conquista do ser. Júlia. Comente, compartilhe, e por favor deixe o seu like. Para você não custa nada, mas para nós o seu incentivo fará muita diferença. Ele ajudará o canal a crescer e seguir publicando. Obrigado. A gratidão é o caminho da evolução. 3. O filho pródigo. Ouviste o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, desse modo vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o seu sol igualmente entre maus e bons, e cair a chuva sobre justos e injustos. Com efeito, se amais aos que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem também os publicanos a mesma coisa? E se saúdas apenas os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem também os gentios a mesma coisa? Portanto, deveis ser perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 48. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e, em seguida para com os outros. O dever principia,
para cada um de vós, exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, acaba no limite que não desejais ninguém transponha em relação a vós. O homem que cumpre o seu dever ama Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Amanhecia. Aos primeiros raios do sol, a cidade de Madalas serenamente despertava. Quem fixasse os olhos no céu de estupendo azul depararia com derradeiros vestígios de esmaíce da lua, que o sol rapidamente se encarregaria de ofuscar. Sobre a relva, as gotículas de orvalho da madrugada entremeavam o caminho com tremeluzentes diamantes, cálidas e suaves brisas esparziam nos ares o perfume das flores. Derradeiras carroças, abastecidas de alimentos, dirigiam-se ao mercado, e o movimento aumentava à medida que portas e janelas eram abertas, as vozes difundindo-se na clara manhã, acompanhadas de risos e altercações bem-humoradas. Àquela hora, as pessoas simples faziam das ruas e vielas seus domínios, pois as mais abastadas dormiam a sono solto, extenuadas pelas festivas atividades noturnas, tão comuns à época, principalmente naquela cidade, paraíso dos ricos e amantes da vida despreocupada. Afastada de todo o buliço da metrópole, a luxuosa vivenda erguia-se em amplo outeiro, cercada por magníficos jardins. Árvores de secular e elevado porte compunham o pequeno bosque nos fundos da propriedade, onde sequer faltava cascata de cristalinas águas, precípites sobre patamares de pedras, cercada de velutino musgo e plantas exóticas e raras, deslizando depois sobre alvo leito de areia e pedregulhos. Nas frondosas copas, os pássaros entreteciam a alacre e a algazarra, saudando o esplendor do dia que se anunciava. Denso e agradável odor de terra úmida e flores pairava no ar e, vindo dos lados da cozinha, o cheiro de pão de trigo espalhava-se, logo secundado por outros igualmente tentadores. Os servos naquela manhã dispunham de farto material para suas conversas. O amo, de natural comedido e sóbrio, apreciador de estudos e trabalho logo às primeiras horas, dormia em seu quarto, recém-chegado de estrondosa festança em casa de conhecido cidadão de Roma, célebre por sua predileção em receber a fina elite da sociedade local, proporcionando-lhe diversão e libidinagem, de forma irrestrita e franca. O moço romano, conquanto não apreciasse tais entretenimentos, acedera em comparecer ao da noite anterior, entregando-se ao vinho de forma incomum, retornando a casa em lastimável estado de inconsciência. Precisas ver, minha bela, foi necessário carregá-lo. E como pesa ao Senhor nosso amo. Se não fossem os demais, não teria conseguido. E bem sabes que sou forte. Carregamo-lo escadas acima, colocando-o sobre o leito, vestido como estava mesmo, pois nos pareceu melhor. Agora está lá, desmaiado. Deixemos que durma, só assim se cura a bebedeira das grandes. E que bebedeira! Por baixo. Pobrezinho. Ao acordar, verá o que é bom. O jovem escravo conversava com sedutora serva, que sobraçava a cesta de vime repleta de flores há pouco colhidas, destinadas aos inúmeros vasos da casa, conforme os gostos do senhor. Ela o fitava com admirativos e faceiros olhos, enquanto esticava o colóquio. E a festa? Conta-me os detalhes, pois morro de curiosidade. Havia muita gente. Certamente. Que tola sou. Belos senhores, lindas senhoras. Queria ver mesmo os trajes, as joias. Terias ficado de queixo caído, minha linda. Mas o que te impressionaria mais, com toda a certeza, seria a confusão reinante, a pouca vergonha. Provavelmente o amo bebeu tanto para poder suportar a companhia daquelas pessoas. Bem sei que ele não concorda com tais atitudes. Se tu achas que aquelas damas são o que aparentam, enganas-te. Após algumas taças, perdem toda a compostura, portando-se como as de má reputação, a quem desdenhosamente classificam de ralé. Comprazem-se com os despauterios, rindo de coisas que nos fariam sair correndo da sala. Uma delas, mais afoita e despudorada, puxou-me para um canto, tecendo-me elogios, falando coisas aos meus ouvidos que nem imaginas.
Impossível até de repetir. Tratei de esgueirar-me dali bem depressa, aguardando o amo junto ao carro. Bem sei que, passado o efeito dos vapores alcoólicos, a tal senhora me levaria à conta de um aproveitador e ai de mim. Tu te lembras do servo nosso vizinho, que se meteu em tal semelhante encrenca e acabou morto, pois a senhora envolvida achou melhor mandá-lo eliminar para fugir aos motejos das amigas. Eu, hein? E a conversa seguia seu rumo, sempre girando em torno da insólita saída do jovem amo e dos detalhes da recepção. Lembras daquele amigo do amo, aquele que aparece de vez em quando, o que veio para a ceia de aniversário do Sr. Caio, acompanhado da esposa, aquela loura alta, lindíssima. Ao assinalar afirmativo da cabecinha da serviçal, prosseguiu, baixando a voz, como se temesse que alguém o escutasse. Ele bebeu tanto, que arriou em um dos cantos do salão antes mesmo das atrações iniciarem. Em vão tentaram reanimá-lo, mas acredito que ninguém realmente se importava com isto. Ficou lá, desacordado. Pois bem, a esposa sequer o acudiu, partindo para os lados de nosso amo. Tentou até puxá-lo escada acima, rumo aos quartos, onde muitos já se instalavam, aos pares e até em grupo. O pobre do nosso amo não sabia como se livrar dela. Para a sorte dele, um outro, com uma toga pomposa e muitas joias, cujo nome desconheço, arrebatou-a, levando-a para os jardins. Só assim o senhor teve sossego. Quando vi aquilo, aproximei-me e perguntei se ele queria vir embora. Achei que fosse a ceder, mas titubeou e persistiu em ficar. Aí a tal Patrícia, aquela que já citei, insinuou-se para o meu lado e tive que sair. Não sei o que ocorreu depois. Enquanto isso, em local estrategicamente posicionado na enorme casa, longe da criadagem, em aposento amplo e adornado com simplicidade e impecável gosto, o alvo de tamanha curiosidade e falatório dormia. No ar, emanações alcoólicas entonteciam, denunciando as atividades a que se dedicara nas últimas horas. O quarto refletia a personalidade do dono. Tapetes preciosos revestiam o piso, acolhendo o largo leito de madeira de lei. Armas diversas ocupavam os espaços, dizendo da predileção do jovem pelos esportes e artes correlatos. Sobre amplas e largas mesas, pergaminhos e papiros misturavam-se, sinalizando o hábito de estudo e pesquisa. A tarde quase findava quando o jovem finalmente despertou, gemendo e amparando a dolorida e sensível cabeça. Terrível indisposição, resultado das incontáveis taças de vinho, atormentava-o. O quarto girava sem parar. Em voz baixa e cautelosa, evitando abalar ainda mais o fragilizado corpo, chamou o escravo que o habitualmente o servia, lamentando a provável demora no atendimento. Engano seu. Um jovem e simpático rapaz adentrou o aposento de imediato, pois passara o dia na pequena saleta anexa, antevendo os desconfortos da incomum bebedeira. Nas mãos, uma taça, contendo escura beberragem, eficaz tisana no combate aos excessos, principalmente os alcoólicos. O moço bebeu de uma só vez, repudiando o copo com nojo, maldizendo o amargor do remédio. Ajudado pelo servo, recostou-se nas almofadas do leito, fechando os olhos, aguardando que o mal-estar o abandonasse. Vagarosamente, tudo foi melhorando e o aposento deixou de girar e balouçar. Enquanto isso, outros serviçais lhe preparavam banho morno em enorme banheira, na qual ele submergiu com suspiros de alívio. Do sortido e tardio desejum, somente retirou algumas frutas, que lhe mitigaram a secura da boca, refutando as apetitosas massas com enfaro. Ordenou deixassem-no só no silêncio, as janelas veladas por pesadas cortinas. Entregou-se a conflitantes pensamentos. O dia anterior fora surpreendente. Quem seria realmente o tal homem? Por que lhe causara a tamanha impressão, a ponto de amedrontá-lo, fazendo-o buscar nas ilusões do mundo a fuga para os seus medos? Se não fosse o estranho, jamais teria concordado em comparecer àquele absurdo festim. Recusaria uma vez mais o convite. Filho único de rico comerciante, jamais o dinheiro constituirá empecilho em sua privilegiada existência. O pai, digno e respeitável cidadão romano, escolherá a bela cidade de Madala,
rico e próspero porto à beira-mar, para expandir suas atividades comerciais, acertando em cheio em sua opção, pois o capital aplicado se multiplicara, enriquecendo-o. Probo, de afável natureza, amealhava amigos e clientes com facilidade, tornando-se um dos mais importantes sustentáculos da economia local e pessoa muito grata onde se apresentasse. Infelizmente, a morte cedo lhe barrara os passos, sendo seguido, meses depois, pela amorosa e dependente esposa, vitimada por estranha e inexplicável doença, talvez saudade, que lhe minava o ânimo de viver, fazendo olvidar o destino do filho, órfão e sem parentela próxima. Nele depositando seus sonhos e esperanças, os pais educaram-no primorosamente, disponibilizando-lhe os melhores mestres. Inata inteligência e estudos, aos quais prazerosamente se entregava, tornaram-no figura destacada entre os doutos. Habilidade extrema com armas e robusta compleição garantiram-lhe o respeito dos mais agressivos e rudes. Assim, consideravam-no deveras interessante, sendo sua presença solicitada constantemente por uns e outros. Embora não portasse nenhum título de nobreza, a imensa fortuna herdada reforçava o preço que os romanos e até mesmo os judeus insistiam em lhe demonstrar. Dizia-no belo, embora ele mesmo não se preocupasse com o seu aspecto, uma vez que os estudos e o trabalho constantes e ininterruptos ocupavam seus dias, tornando-os curtos para frivolidades. Embora excessivamente sóbrio no trajar, a revelia dos costumes e modismos que medravam então, os trajes austeros, ao invés de desmerecê-lo, ressaltavam-lhe a beleza máscula e o atlético porte, desenvolvido pelo adestramento com as armas e saudáveis hábitos de vida. Julgava perda de precioso tempo entregar-se às festas noturnas, à semelhança do que faziam compatriotas seus, esgotando-se em lautas mesas de banquetes ou exacerbando o espírito com jogos de amor e sedução. Herdara do pai os olhos cinzentos e a pele morena, da mãe, criatura gentil e encantadora, os loiros cabelos e a formosura. A luxuosa e enorme casa não raro lhe parecia demasiada e vazia. Cogitara muitas vezes em se casar, ter filhos, mas não lograra encontrar alguém que lhe despertasse profundamente o coração. A maioria das mulheres decepcionavam-no após os primeiros contactos, quando nela percebia a ausência de nobres sentimentos e mínima sabedoria, simples corpos esteticamente belos, adornados e perfumosos, mas sem aquele algo mais, imprescindível para uma convivência harmoniosa. Como se a indiferença do jovem as estimulassem, elas cercavam-no, assediando-o constantemente, e ele, embora não soubesse descrever com precisão o que a alma buscava, persistia em rejeitá-las para compromissos sérios, o que não o impedia de entretecer romances ligeiros isentos de maiores compromissos com algumas. Repartiam o tempo entre a administração do imenso patrimônio de que se fizera herdeiro único, dando continuidade às atividades desenvolvidas pelo falecido pai, sem jamais descurar dos estudos. Para manter a forma física, era comum vê-lo, logo ao amanhecer, exercitando-se com as armas, sendo considerado temível adversário, embora jamais houvesse levantado a mão contra alguém, abstraindo-se de contatos belicosos pelo simples prazer de matar ou ferir. Os deuses de seus pais ocupavam os altares domésticos e ele os honrava mecanicamente, cumprindo os rituais. Jamais questionara o papel deles em sua existência, mesmo porque se considerava ditoso, nada o importunando a ponto de justificar uma análise mais acurada da questão do destino do ser sobre o planeta Terra. A vida transcorrera tranquilamente sem maiores dúvidas até o dia anterior. Exatamente na véspera a liteira o conduzia aos arredores do porto para as costumeiras diligências comerciais. Enorme carregamento de especiarias e objetos de arte breve chegaria, requerendo do jovem um maior cuidado e direcionamento das preciosidades. Satisfeito, ocupava o tempo do extenso percurso em analisar antigo pergaminho recém-adquirido, a mente dividida entre os navios mercantes e as informações contidas nos escritos. Assim, o mal se apercebera da imprevista parada dos bem treinados escravos, secundada pela colocação da cadeira ao solo, enquanto aguardavam a saída das pessoas do caminho. Maquinalmente,
Ainda com os olhos presos ao interessante manuscrito, cuidara de afastar as cortinas, incentivando os carregadores a prosseguir, manifestando pressa. Um breve olhar, contudo, bastara para que se calasse, entendendo o absurdo de suas invectivas. Imensa multidão lotava a praça junto ao cais, impedindo toda e qualquer passagem. Surpreso, pusera-se a observar as pessoas. De onde teriam vindo? Um cheiro acre e nauseante de sujeira e suor, de chagas e pus, incomodara-lhe as narinas, fazendo com que instintivamente se retraísse. Ali se encontrava a escória, os aleijados física e emocionalmente, os cegos e os transtornados. No entanto, ao invés da esperada balbúrdia, todos se mantinham surpreendentemente quietos, estáticos, olhares fixos em um homem. Ocupando improvisada tribuna, formada pelas enegrecidas pedras de formosa fonte d'águas, ele desenvolvia a singular preleção, sua voz repercutindo na amplitude do lugar. Impossível ignorar-lhe a impressionante figura, destacada contra o anil do céu da ensolarada tarde. Esbelto e forte, de traços marcantes e bronzeada pele, vestido com as roupas comuns aos habitantes da terra, apresentava-se imáculo, transmitindo uma sensação de limpeza física e espiritual. Os cabelos, à altura dos ombros fortes e retos, agitavam-se suavemente à brisa, a barba, macia e cuidada, circundava lábios que emitiam palavras de surpreendentes firmeza e doçura. O homem contava uma história. A princípio, julgara tratar-se de algum gênio e simples, ao alcance dos humildes que o cercavam. Depois, prestando atenção, apercebera-se das entrelinhas da narrativa, localizando profundos e significativos ensinamentos, somente perceptíveis aos dotados de maior sensibilidade. O espanto sucedera à inicial descrença e ele mergulhara nas palavras do pregador, profundamente impressionado com suas revelações. A esta altura, seus escravos, à custa de muita insistência e rogos, conseguiam liberar o caminho, erguendo a letra e encetando a continuidade do trajeto. Impedira-o sem demora, ao mesmo tempo em que abandonava os assentos, descendo para a via pública, sob preocupados protestos dos serviçais. Repelindo-lhes a solicitude, abrira caminho entre a multidão, intentando aproximar-se do palestrante. Inesperadamente, não encontrou resistência. Breve se encontrava a poucos metros do homem. Então, ele havia silenciado e a multidão agitava-se, como que impulsionada por invisível mola. Descendo das pedras, o homem permanecera à frente da murmurante fonte, aguardando. Foi então que o jovem romano encontrou os olhos da criatura. Claros e mansos, suaves e compreensivos, ternos e piedosos, determinados e tolerantes. Breve e fugido o instante em que seus olhares se entrelaçaram e o rabi sorrira, um leve sorriso de ternura e cumplicidade, como se assinalasse um reencontro. Imensa fila, instintivamente organizada pelos suplicantes, desfilava diante daquele a quem chamavam Jesus. Nunca o moço patrício tivera a oportunidade de encarar frente a frente as dores do mundo. Ilhado em sua magnífica casa, entre os estudos e o trabalho circunscrito a pessoas de muitas posses, ignorava que a dor pudesse atingir seres humanos com tamanha força e em tais níveis e aspectos. Crianças, mulheres, velhos, jovens, todos envoltos em inimaginável ciranda de sofrimentos. Atônito, olhos marejados de lágrimas, presenciava o homem tocá-los, abraçá-los dizendo palavras de consolo, recomendando atitudes de resignação, sugerindo novas posturas em relação à vida. Testemunhar o estranho impondo as mãos, ordenando que as feridas cicatrizassem, que os membros se esticassem e fortalecessem, que as repugnantes chagas da morféia se fossem, cedendo lugar à saúde. Observara seu pranto piedoso, as lágrimas descendo mansamente pelo exausto rosto, quando a jovem mãe estendera em sua direção o filhinho nos estertores da morte e ele confirmara que seria melhor deixá-lo ir. Conquanto visualizassem o pretérito delituoso de cada alma e os laços que as envolviam, nem por isso deixava de entender e respeitar a dor da desesperada mãe.